a questão do confronto entre o capital e a população, né? Ou seja, as questões internas políticas são fundamentais para a definição desse Estado. Por quê? Porque quem entrar no domínio do Estado vai definir uma política econômica. Ou seja, uma política que vai definir quais os destinos do seu país, enfim, o destino das empresas que estão ali, etc. Bom, eu queria falar um pouco para chegar na parte final da minha intervenção. Vocês veem que eu estou correndo bastante, eu tenho mania de falar bastante coisa. Bom, que é a questão seguinte, quer dizer, a questão dessa passagem para a terceira revolução industrial. A meu ver, isso é elemento fundamental do processo. Por quê? Porque, primeiro, nós temos uma modificação que vai se transformar através da questão tecnológica. E, de outro lado, nós temos uma questão fundamental que é a reformulação da arquitetura da economia mundial, que está, obviamente, em profunda dissolução nesse momento. Né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é, portanto, que passagem é essa que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a passagem de uma economia que era uma economia do petróleo, economia do automóvel e economia da produção em massa para uma outra economia, que é uma economia das novas tecnologias de comunicação e informação, que é a tecnologia, a economia da biotecnologia, a economia da internet e da eletrônica, a economia dos novos materiais, etc. Essa economia, ela está se formulando, está se formatando, está se desenvolvendo em função daqueles 4 aspectos que eu coloquei, que sejam os conflitos determinados que toda a sociedade contemporânea tem. Bom, queria fazer uma pequena pausa aqui e dizer o seguinte, quer dizer, o campo tecnológico dá uma vantagem muito forte aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma tecnologia de ponta, enquanto que a economia chinesa, embora avance profundamente na questão tecnológica, ela não tem uma pesquisa de ponta capaz de avançar. Não quer dizer que não possa ter, mas no momento a diferença tecnológica entre os Estados Unidos e a China é muito forte. Bom, eu queria me deter nessa parte final da minha intervenção, que é a questão dessa nova arquitetura da economia internacional. Veja, por que eu estou falando isso? Eu volto ao primeiro ponto do que eu comecei a dizer, que quando se faz uma política industrial de um determinado estado, qualquer que ele seja a nível regional, seja a nível nacional, tem que colocar em função dessa mudança da economia mundial, nós temos que estar presente na compreensão desses fatores. Ou seja, como é que nós vamos nos articular dentro desse processo da economia global? Né? Então, nesse sentido, veja o seguinte, né? Quer dizer, a arquitetura da nova economia mundial, ela vai continuar sob a hegemonia das finanças. É óbvio, eu falei isso exatamente, que nós continuamos numa financiarização. Então, a finanças vai continuar a ser desenvolvida, a ser líder nesse processo. E processo, como eu disse, do ponto de vista permanentemente especulativo. Né? O segundo ponto que eu queria colocar, dentro dessa questão da finanças, como é que as finanças vão atuar? É óbvio que as finanças têm que fazer, de uma forma ou de outra, o financiamento da esfera produtiva, não é? E, sobretudo, para o seguinte, por que é importante que a finança faça, no seu caos, na sua forma caótica, que não é fazer um financiamento direto, é fazer uma especulação que atue sobre essas empresas, porque, do ponto de vista de expansão do mercado financeiro, é fundamental que existam novos ativos, que existam novos produtos, que existam novos títulos privados, etc., para que possa haver essa especulação e esse retorno da especulação que existiu, por exemplo, até 2007. Retorno quer dizer o mesmo tipo de especulação, um novo tipo de especulação. Bom, depois eu gostaria de colocar também, ainda dessa questão dentro da hegemonia das finanças, uma coisa que estava conversando hoje com o André, que é o seguinte, quer dizer, que a forma das finanças atuais, no processo atual, dentro vamos dizer assim, dentro da esfera, vamos dizer assim, da atividade normal do mercado financeiro, é exatamente pegar algumas empresas e transformar essas empresas, por exemplo, uma empresa transformando em 3, 4, etc., para poder criar essa multiplicidade de ativos, mudar as perspectivas da empresa. Ou seja, a empresa não tem o ponto de vista produtivo de unidade, ela é dominada pela questão financeira.
Do ponto de vista do Private Equity, por exemplo, né? Quer dizer, o que é possível fazer no Private Equity? O Private Equity é a forma de tu compra uma empresa, retira ela do mercado financeiro, depena ela de tudo que é forma, faz uma transformação na questão da produtividade da empresa, depois devolve ao mercado. Ou seja, a forma como as finanças vão atuar na relação com a esfera produtiva não é uma forma tradicional de financiamento, de crédito direto à empresa, etc. É uma forma especulativa e uma forma de depredação das próprias empresas. Então, nós temos que estar preparados também para esse tipo de realidade. Então, esse é o ponto que eu queria dizer, em primeiro lugar, nessa nova arquitetura que terá hegemonia das finanças. Bom, obviamente que o segundo ponto é importante, que é a questão das cadeias globais de valor. Ora, as cadeias globais de valor, elas estão articulando toda a economia mundial, elas passam por intermédio dentro dos países, dos territórios dos países, e organizam uma acumulação, uma valoração de capital global, e não segmentada, embora possa, do ponto de vista de balanço, etc., ter a segmentação, do ponto de vista do capital, não será dessa forma. Bom, nesse sentido, obviamente que o comando, a articulação com esses setores será extremamente importante. Por que razão? Porque as finanças vão articular uma nova liderança do processo. A liderança que antes era dos automóveis e do petróleo, ela vai ser transformada. Nós vamos entrar, e já estamos entrando, e vocês todos estão ao par disso, né, nas novas tecnologias de comunicação e informação. Elas vão ser a líder do processo. Seja porque o Departamento de Defesa vai buscar novas formulações eletrônicas, seja porque as empresas vão exigir novas mudanças eletrônicas, e seja porque a administração do próprio Estado vai ter que estar apto para fazer essa situação. Então, esse é um aspecto fundamental, né? Por que é fundamental? Porque qualquer política que nós tivermos muito bem elaborada, nós temos que pensar qual é a forma que nós podemos articular com essa formulação que está sendo colocada aqui. Não basta nós termos um desejo, vou fazer uma produção desse tipo, vou fazer uma produção daquele outro tipo. Não, nós temos que articular dentro dessas cadeias globais de valor. Então veja o seguinte, é uma ideia extremamente importante essa discussão. O nacionalismo, ele muda de caráter. Pensar o nacionalismo hoje é pensar a forma como nós podemos articular em relação a essas cadeias globais de valor, articulando os nossos melhores empresas. Articulando não só as melhores empresas, todas as empresas. Muitas vezes tinha falado com o Capron, inclusive, né, desses arranjos produtivos locais relacionados com empresas numa cadeia global de valor. Bom, eu estou continuando a falar, portanto, sobre a arquitetura, a nova arquitetura da economia mundial. E é óbvio, então, que nós vamos ter uma situação extremamente importante, que é a posição do Estado. O Estado, como nós começamos a dizer, o Estado não tem mais aquela soberania nacional, ele tem uma perda dessa soberania nacional. Então, veja o seguinte, qual é a posição da financiarização permanentemente em relação aos países? Isso foi aplicado no Brasil na época do Fernando Henrique. Né? Quer dizer, é a política econômica reduzida. Qual é a política econômica reduzida? Política monetária, política cambial, política fiscal e política financeira. O resto não interessa, o resto é feito pelas empresas. Quer dizer, quando se tem uma política global, é porque exatamente, vamos dizer assim, o Estado neoliberal não funciona integralmente naquilo que ele pretendia fazer. Então, veja, a questão da fragmentação ela é um elemento fundamental, e essa questão de buscar uma unidade maior. Por isso que a China tem tido uma capacidade maior de atuar no mercado internacional e também na questão geopolítica internacional. Bom, quarto ponto que eu queria salientar nessa nova arquitetura é o seguinte: quando tu muda uma arquitetura mundial, né, tu está mudando a arquitetura mundial de um padrão de acumulação para outro. Essa mudança dos padrões de acumulação, elas mudam e causam frações e vamos dizer assim, e fricções entre os diversos setores. E é, portanto, um caos que tem até se reorganizar. Então, é fundamental o quê? Que se coloque hegemonicamente quem é que vai fazer a liderança do processo dessa nova arquitetura mundial. Quer dizer, quando a gente pega, por exemplo, e vê que vamos dizer, a GM era a empresa
a maior do mundo nos anos 50, 60, 70, e agora a gente vê que são as empresas eletrônicas, tipo Google, etc., nós estamos vendo que existe uma mudança nesse processo de organização dessa arquitetura mundial. Então é isso que tem que... O tempo, e é por isso que eu acho interessante, assim, quando os caras dizem, não, esse ano a economia vai crescer, esse ano vai... Isso conta pouco, porque na verdade o que importa é esse movimento, essa trajetória para a reorganização de uma nova arquitetura. É esse que é o ponto que é essencial. Então, nesse sentido, né, a reformulação da arquitetura começa pela reformulação da liderança. E mais, o reposicionamento dos antigos setores. Né? Veja, por exemplo, o Rio Grande do Sul busca atuar na questão do automotivo. Nós temos relações com a China, nós temos relações com outras empresas que querem vir para cá, etc. Toda essa disputa, toda essa situação pode ocorrer por quê? Porque existe uma ruptura no padrão anterior que era hegemonizado pelos Estados Unidos para uma nova realidade onde a China é um elemento importante desse processo e nós também podemos nos recompor, reposicionar nessa nova arquitetura. Então, essa questão da arquitetura, que na verdade é um novo padrão de regulação, esse elemento ele passa a ser importante. Bom, vejam, uma das coisas que o Ivan falou, né, e que eu fiquei quase louco lá na Secretaria de Desenvolvimento, né, é a questão da infraestrutura. Porque realmente a nossa realidade de infraestrutura é uma realidade completamente complexa, difícil. Nós estávamos movidos por um determinado tipo de arquitetura e padrão de acumulação e vamos passar para outro. E vamos transformar a nossa realidade. Então, é fundamental que se pense na questão da infraestrutura. Mas isso não é um problema só nosso, é um problema internacional que está mudando completamente a situação. Então, é preciso que nós tenhamos uma visão mundial sobre esse processo. Bom, veja o seguinte, é fundamental, então, questão dos transportes, questão da logística, questão da energia. O Ivan falou muito sobre essa questão e eu estou de acordo com o que ele está dizendo, né? Porque, na verdade, nós temos que pensar qual é a nossa posição, qual é a nossa realidade dentro desse conjunto global de transformações da questão da infraestrutura. Isso é decisivo para nós. Né? E um dos elementos difíceis do Brasil hoje, nesse momento, é a questão da infraestrutura. Nosso estado aqui, por exemplo, é problemático, questão de hidrovia, questão de ferrovia, questão mesmo de rodovia, né? Questão de aeroportos, etc. Então, essas questões, elas estão candentes, estão colocando nesse momento. Bom, gostaria de dizer o seguinte, né? Na questão da terceira revolução industrial, né? A questão energética é um elemento decisivo do nosso processo. Né? A questão desse novo mix de energia que está ocorrendo, energia do petróleo, energia elétrica, energia, vamos dizer, nuclear, energia solar, energia marítima, etc. E o Brasil está tentando entrar, e o Rio Grande do Sul, nesse ponto, está tentando também entrar nessa situação. O Ivan observou muito bem a questão da energia eólica. Quer dizer, eu me lembro quando entrei na secretaria, a energia eólica era uma ideia, e que eu acho que está começando a se materializar em algumas situações. Por quê? Porque existe um combate forte, sério, em relação a isso, como a questão da energia do carvão. O carvão, o Ivan lembrou muito bem que o carvão chegou a ser colocado como não vamos olhar mais esse processo. Então, nesse sentido, quer dizer, tudo pode ser pensado, pessoal, tudo pode ser elaborado. Não, vamos deixar de ter ideias dos outros, vamos ter ideias nossas. Só que as nossas ideias têm que estar relacionadas com o que está acontecendo no mundo. Começando a encerrar a minha atividade, eu acho que são elementos fundamentais. É um segundo. Bom, então, para colocar, então, começando a encerrar, com generosidade de meus colegas de mesa, obviamente que a educação é um elemento fundamental. Né? A saúde é um elemento fundamental, a segurança é um elemento fundamental, mas eu acho que uma coisa que nós temos que pensar fortemente é a questão da cultura. O Brasil tem posto fora a sua questão da cultura. O Brasil é um elemento fundamental no processo mundial da questão da cultura. É só ver, por exemplo, como os estrangeiros valorizam a bossa nova, como os estrangeiros valorizam o cinema novo, como os estrangeiros valorizam uma série de manifestações culturais nossas. E nós estamos, o debate cultural praticamente não existe, o debate intelectual menos ainda.
Então, esse é um elemento fundamental também da arquitetura. E aí nós temos elementos que a própria AGDI tem, né, que é a questão da indústria criativa, que é um elemento que pode ser dinamizador dessa realidade total que eu estou falando. E, enfim, encerrando, né, eu acho que a gente tem que pensar uma estratégia para o Rio Grande do Sul nesse processo global. Uma estratégia é algo que fica entre a dinâmica em transformação da economia mundial, as postulações de política da economia do Rio Grande do Sul e a forma como o Rio Grande do Sul vai se incluir nesse novo processo de geoeconômico, geopolítico, da reorganização mundial da sociedade contemporânea. Que é isso que eu tinha a dizer para vocês.